Muito bem, então estamos iniciando aqui mais um episódio desse podcast, o Papo em Dia, que é um programa dedicado a quem faz, a quem cuida e a quem vive Paraty no dia a dia, né? Esse slogan, desde o princípio, quando me chamaram, quando fizeram esse convite honroso para eu estar aqui, hoje eu descobri que a ideia inicial começa com o Rodrigo, me chamou muito a atenção essa vinheta, essa chamada, né? De quem cuida, de quem faz e de quem vive Paraty. Então hoje estamos aqui com Rodrigo Penha, secretário executivo do governo. E Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Papo em Dia. Estou aí com essa ideia que a gente tem de aproximar as pessoas, né? Muito em foco também do que é o Zezé, né? E essa coisa de estar presente na vida das pessoas, de ser acessível, de estar em todos os lugares. Então isso é muito importante. Eu costumava dizer assim, não é o Zezé que é o prefeito que é o Zezé, né? Que faz uma diferença muito grande na vida da gente. E aqui é uma forma de a gente poder se comunicar realmente com a população, de poder estar explicando para a população, mostrando que o governo se faz de pessoas, né? Pessoas erram e acertam, mas o mais importante, pessoas tentam. Então, enquanto a gente tiver essa oportunidade de tentar fazer o melhor, nós vamos fazer, né? Dedicando o máximo possível à nossa cidade, nossa bela cidade. É sempre interessante esse lugar quando se pensa nos governos, nos projetos, nas empresas. Eu sou de Brasília, como eu te dizia, nasci lá e minha infância passei lá. Então, eu tinha uma coisa, cara, que Brasília é esse lugar público, né? Eu olhava uma padaria, olhava uma farmácia e eu não entendia que aquilo era um negócio que tinha um dono. Para mim era como se fosse uma entidade. A farmácia, a padaria. Sim. Então tem esse lugar também do governo, né? O governo parece que não são pessoas, parece que é uma entidade. Sim. E a coisa não é só assim, porque pessoas se conectam por pessoas e pessoas é que fazem o caminho acontecer. E aí eu te pergunto uma coisa inicial. Quem é o Rodrigo? Ou seja, qual é a trajetória dessa pessoa, o Rodrigo? Você me contou aqui algumas coisas interessantes antes. Quem é o Rodrigo para chegar hoje aonde ele está? Qual foi a caminhada e as trilhas pelas quais você passou, Rodrigo? O Rodrigo, filho do seu Dilson com a dona Edna, neto do seu Zé Pinto, e que morou a vida inteira no Pontal, né? E vizinho ali do Zezé, da família do Baiaco, da Branquinha, da Dona Branca. Comecei a trabalhar muito cedo também. Meu pai era balconista no Refrão, ele era gerente ali no Refrão, era um lanchonete e restaurante Refrão, fica ali na Praia do Pontal, do seu Antônio Santana. E meu pai me levava lá para ajudar. Então ajudava a lavar copos. E o prêmio era um sorvete, era um almoço de bife e batata frita, né, que eu gostava muito, gosto até hoje. E dali eu fui trabalhar depois com meu tio no supermercado, era a Mercearia Paraty, trabalhando, entregando compras, trabalhando com verduras ali, na parte de legumes. Depois eu fiz uma provinha lá no Banerj e fui trabalhar no Banerj. Trabalhei 2 anos lá, uma terceirizada do Banerj. E aí meu tio saiu da banca, o meu outro tio pegou a banca e passou para mim com meu irmão, a banca de jornal, que era do meu avô desde 74, e meu irmão em 93 nós assumimos a banca de jornais. E aí por isso que o pessoal me chama também de Rodrigo da Banca, sabe? Eu era jornaleiro e era locutor também na Transatlântica FM na época, de 6 da tarde à meia-noite. Sempre envolvido com carnaval, com futebol, gostava muito, né? Gosto de carnaval até hoje. E a gente começou a se envolver com as pessoas, conhecer pessoas. E eu trabalhei um tempo, dediquei a minha vida, muito tempo, à Pastoral da Juventude em Paraty. Uhum. E ficava aquela coisa, você tem que ser envolvido na política, você tem que ser político. Mas eu nunca quis. Aí num período, quando nasce minha primeira filha, e aí eu tenho uma questão de trabalho mesmo, eu era representante comercial nesse período, e as vendas caíram muito, alguns comerciantes foram fechando, é mudança do tempo mesmo. Fechou um mercado, fechou outro, e aí o salário ficou escasso, e eu com a banca, e aí era uma luta muito grande, e a gente foi e optou a entrar num grupo de jovens que queria se envolver na política. E o grupo me escolheu como candidato. E aí na época eu não entrei por 4 votos, cara. E eu nem sabia como pedir voto, tinha vergonha até de pedir voto.
E aí dali eu vim trabalhar com o Zezé, que a gente tinha apoiado ele na eleição, vim para ser adjunto dele de gabinete, acabei vendo que eu precisava estudar, não dava para ser um jornaleiro na prefeitura, eu precisava estudar, né? E aí eu fiz gestão pública, me formei em gestão pública, nós perdemos a eleição, fui para Angra dos Reis, fiquei 2 anos na Câmara de Angra como subsecretário da Secretaria de Legislação da Câmara. Aprendi muito com os meus amigos na época lá, fui muito bem acolhido, meu amigo Eduardo Godinho que me levou para lá. E 2 anos depois eu volto para Paraty, e eu, nessa época eu já havia vendido a banca, e o casal que estava com a banca, eles resolveram vender e ir embora de Paraty, eu peguei a banca de volta. E aí eu não queria mais me envolver com a política, acabei me envolvendo e dessa vez fui eleito. E aí fiquei 4 anos, tive uma reeleição para vereador. No meio desse caminho, eu fui candidato a vice-prefeito com o Zezé, perdemos por 34 votos a eleição. E agora dessa vez eu fiquei suplente do vereador Paulo Sérgio no PSD. E aí o Zezé me convidou para de novo vir fazer parte do governo, e com muita alegria no coração eu aceitei o desafio e estamos aqui tentando fazer o melhor, aprendendo todos os dias com a nossa população, aprendendo também esse novo mundo das redes sociais, onde tudo é muito rápido, né? E aprendendo com o próprio Zezé, porque é pela 3ª vez prefeito de Paraty, tem uma experiência grandiosa e sonhos, o idealismo que ele tem para a cidade, então se encanta. E é isso, eu estou por aqui agora e aprendendo cada dia mais e me dedicando à nossa população. Eu acho que eu tenho um tempinho já que eu faço isso e com muita esperança de uma cidade melhor cada dia mais. Eu acho que todas as pessoas que passam pelo meio público, ela tem o dever, né, e a possibilidade de deixar alguma coisa. Eu acho que é isso que eu tento fazer todos os dias, me dedicar para que eu faça o meu melhor para eles terem uma cidade melhor cada dia. E aí, Vinícius, estou aí nessa luta aí, com sonhos também, com 50 anos já, e querendo que as minhas filhas vivam numa cidade melhor. E aí, essa jornada, esse caminho, né, falávamos desse lugar, né, do governo ser uma entidade. Não, o governo é construído por pessoas que também têm os seus sonhos, que também têm a sua visão, que também têm a sua verdade, o desejo, sobretudo, né, de fazer da sua cidade uma melhoria. E aí vocês estão há 1 ano e 5 meses. E nesse 1 ano e 5 meses, como é que você vê o que esse governo atravessa? Quais são as perspectivas? Quais são aquilo que vocês olham e falam assim, cara, isso aqui a gente quer trabalhar, a gente quer mudar isso aqui. Como é que é a visão do Rodrigo dessa jornada agora como secretário executivo, acompanhando o Zezé, que é um parceiro histórico, né? Como é que estão esse 1 ano e 5 meses? Então, 1 ano e 5 meses de muitas realizações, principalmente na questão da educação. Acho que a gente avançou bastante. Os números estão aí para comprovar. A gente tem um legado com as entidades sociais, né, com as ONGs. Nós aumentamos, com o apoio da Câmara Municipal, essa perspectiva das instituições e dos recursos também. Então a gente hoje tem um apoio muito grande ao público PCD. Eu sou pai atípico, então eu tenho um carinho gigante por essa pasta e a gente tem avançado muito nessas questões. Em meio a uma crise absurda que Paraty, nos últimos 25 anos, não havia visto com relação à queda na arrecadação dos royalties do petróleo. Então é o momento de se reinventar, de se readequar. Não é fácil, é uma cidade que vive de eventos, que vive de investimentos, e o prefeito é idealizador, é um cara que foca justamente nisso. Então a gente tem aí escolas, obras que estavam paralisadas, continuadas, né? Continuamos as obras, obras da época dele que estavam paradas, que estão recomeçando, como a da ponte. Então a gente tem buscado continuar a linhagem, né? Continuar o que estava melhorando aquilo. Agora os avanços na área da educação, como eu falei, são os que mais me tocam. Vem a Casa do Autista, vem aí o empenho em aumentar, né, o número de ADIs e AEEs, e a gente está, essa questão toda, colocando mais um ônibus universitário agora para Angra dos Reis. Assim, tinha o de Volta Redonda, quando a gente sai do governo ficaram 2 ônibus, agora tinha um para Volta Redonda e Barra Mansa, a gente colocou um agora para Angra. A vinda da FAETEC,
que já está em funcionamento, que é maravilhoso, é um passo importantíssimo. Agora tem curso superior. Tem curso superior. A escola quilombola, a primeira do país no Campinho, iniciou as obras agora. A nova escola da Ilha das Cobras, que os pais sabem do que eu estou falando. O prédio lá não era adequado e hoje tem um prédio totalmente adequado. Mas Guiomar, né, era muito pequenininho, hoje era uma casa. Isso, dando condições melhores às pessoas, então isso é muito importante para nossas crianças. A escola da Várzea que a gente terminou, a escola do Condado que a gente terminou. E a gente está avançando cada vez mais. Agora a questão também da alfabetização. E o prêmio que o Zezé vai receber semana que vem. Né? Olha o que é isso, não sabia. Do Intec, o prefeito inovador em Teresópolis, pelo avanço, que os Intecs, que são agora as salas multissensoriais das escolas municipais de Paraty, onde as crianças PCDs têm um atendimento qualificado e ideal. Então a gente tem hoje um avanço muito significativo nessa área. Temos que avançar muito mais. Mas a gente conta com entidades maravilhosas, como a PAI, que retomou agora, a AME e a MAP, que surgiu há pouco tempo, que são as mães também, mães atípicas de Paraty, que se você não visitou, vá visitar, Vinícius, que é maravilhoso o trabalho que essas mães fazem na AME, na MAP e na PAI. São instituições, sim, que estão muito focadas e ajudando muito nossas crianças. E assim, alcançando objetivos maravilhosos, sabe? Porque eu sempre falo que todo pai atípico, mãe atípica, o que se pensa é o seguinte: quando eu não estiver mais aqui, que será do meu filho, vai ter condição de viver nesse mundo. Então, a busca por cada mãe, cada pai nessa área é focada nessa questão. Então, quando o governo sinaliza que vai ter uma casa do autista com profissionais preparados, voltados para o público PCD, é maravilhoso. Então, só aí já valeu o mandato, sabe? Então, eu espero que muito em breve a gente coloque isso tudo para funcionar. A Secretaria de Saúde já alugou o Trevo Clube. O Trevo Clube vai passar a ser essa casa do autista, essa casa das crianças PCD, esse centro de referência, então. Centro de referência pessoa com deficiência. A gente tem tudo para melhorar nossa cidade em acessibilidade, em carinho, em respeito, em oportunidade dos nossos filhos. Então, isso para mim foi o principal ponto-chave do governo. Poder ofertar nível superior, ensino de nível superior aos nossos jovens, sabe? E a gente poder ofertar ao público PCD uma cidade melhor, mais aprazível, com um olhar voltado para eles, sabe? Isso é um sonho, assim, sabe? Já valeu muito a pena ter me envolvido na política por causa disso. Que bacana, Rodrigo. E você falou dos royalties do petróleo, né? E isso é muito interessante, porque a população, de um modo geral, a gente não sabe. Você também, quando me contou alguma coisa sobre isso, para mim foi uma novidade, porque a gente fala os royalties do petróleo, sim, aí parece outra entidade, né? Tal como o governo, são os royalties. Sim. Como é que funciona isso e por que a gente está vivendo essa queda na arrecadação? Então, os royalties do petróleo, eles são a parte que o Rio de Janeiro é o estado é o maior produtor, né, de petróleo do país. Então, os royalties, eles são divididos entre os municípios em cotas. E aí tem uma linha que liga aos poços de produção. Então é de acordo com a produção do petróleo. A informação que nós temos, não oficial, é que um desses poços, que é o que geralmente tem Paraty como referência, ele está com o petróleo reduzindo bastante, com a produção bem reduzida. E quando reduz a produção, obviamente que os royalties caem. Então a gente está vivendo um momento de escassez e os royalties são usados, para quem não sabe, para infraestrutura. Eles não podem ser utilizados para salário, para uma série de coisas. São utilizados para infraestrutura. Então, dentro da burocracia de gastos, em Paraty se usa muito para os eventos, para as estruturas de eventos, para construções, para obras públicas. Então isso foi um impacto significativo nas contas do município. E aí a gente começa a ter que se reinventar, readequar. Daí a diminuição, né, nos números de shows, diminuição das estruturas dos eventos, não deixando de fazer os eventos, porém readequando a uma nova realidade. A gente está numa nova realidade hoje e a gente precisa investir na nossa cidade. A gente não pode parar com os eventos, parar os investimentos, porém o que manda a cartilha é que, como gestores públicos, a gente puxe as rédeas e comece a se organizar para o que a gente tem de recurso. Então é um trabalho árduo
e as pessoas precisam entender isso, não é fácil entendimento, né? E Paraty é uma cidade hoje muito voltada para tudo isso. E aí, onde a gente precisa avançar? A gente precisa avançar agora no cuidado ambiental, para que a gente aumente a nossa arrecadação. A gente precisa discutir as taxas ambientais, como é que elas funcionam em outras cidades, como é que pode melhorar a nossa arrecadação. Passa pela questão da taxa de iluminação pública, de Paraty é a mesma há 30 anos. Então a gente começa a ter umas discussões que é dolorosa, né? Não é fácil, mas que a gente precisa fazer. E ao mesmo tempo nós não podemos recuar e deixar os funcionários públicos de Paraty com menor salário, sem que eles tenham benefícios. Isso não pode acontecer. Então a gente começa a cortar na própria carne, né? Então, investir na cidade com sabedoria, porque nós não podemos errar. Quando o recurso cai, Vinícius, a porcentagem de erro sua, ela aumenta. Então nós não podemos errar. Nós precisamos ser certeiros. Por isso essa ponte tão importante, tão aguardada do Caborê, ao terminá-la, para que a gente possa investir na Jabaquara, né, com centro de convenções, com centro de eventos, para que a gente possa trazer mais turistas, que a gente possa avançar na questão do esgoto. E a gente já está fazendo dever de casa, são 4 milhões de reais que estão vindo do Estado agora para a ETE ali do Parque Verde, que a gente precisa fazer a ETE ali para que a gente possa cuidar melhor da nossa cidade, acabar com esse problema de esgoto nos rios, que isso é inadmissível, a gente precisa avançar com isso, para que a gente consiga manter o nosso patrimônio mundial intacto, com a beleza que ele é, e avançar de maneira correta. E é o que a gente está fazendo, principalmente na orla da cidade, né? O projeto Caminhos do Mar é a nova orla da cidade, que vem desde o Mateus Nunes até a Toca do Caçununga. São obras que a gente está estimando de 10 anos, que ela vai ultrapassar mandatos. Mas é importante que os políticos de Paraty entendam, que nós políticos entendamos, que as obras precisam ser continuadas, né? A continuidade é importante para o sucesso da nossa cidade. E é pensando nisso que a gente tem trabalhado muito, sabe? Tem agora, como eu estava falando com você, o prédio da Santa Casa, a gente vai receber o projeto de restauro dele agora em outubro, a SBPM ligada à Unesco, vai entregar esse projeto, nós vamos começar a captar recursos para a reforma do prédio da Santa Casa, então mais um ponto turístico. Ontem nós estávamos reunidos na Secretaria de Turismo, nós vamos restaurar a Cruz do Pedrão da Boa Vista que caiu, tá? Vem novidade aí, a gente vai iluminar, fazer, é um belvedere maravilhoso que a gente pode criar ali, então a gente vai avançar nesse sentido. A gente precisa avançar e melhorar a questão das praias do Pontal e Jabaquara, com ordenamento, com limpeza. A parte do quebra-mar, precisa melhorar aquele quebra-mar para que ele também seja um ponto de visitação, sabe? Avançar nas dragagens que a gente iniciou e que agora o governo do estado retirou as máquinas, mas a gente está se mexendo para tentar retomar esse processo, porque os nossos barqueiros dependem disso, a nossa economia depende do mar, sabe? E a gente precisa avançar. E de uma hora para outra a gente começou o trabalho e agora teve que parar, mas nós vamos retomar, a gente está muito empenhado nisso. Enfim, são assuntos importantes nesse 1 ano e 5 meses de mandato que a gente está buscando melhorar. Paraty-Mirim, que era um sonho, aquela pavimentação, a gente avançou lá com a pavimentação, sabe? Então esse cuidar da Jabaquara, que é um bairro que, com a abertura da nova ponte, assim que ela for inaugurada, a Jabaquara vai receber muito mais pessoas. Então a gente vai precisar acelerar todo o processo do Jabaquara. Isso passa pelo ordenamento da praia, o cuidado com a limpeza pública. E a gente faz um apelo à população, né? Sem a população, a gente não consegue manter a nossa cidade limpa. Vocês são essenciais para que a gente tenha a cidade mais aprazível. E é necessário que vocês nos ajudem nisso. Independente de cor partidária, Vinícius, de quem quer que esteja aqui na prefeitura, nós somos um único povo. E a gente precisa ofertar melhorias a todos nós de forma igual. Todo mundo precisa ter o mesmo olhar, todos os bairros. A gente vai chegar lá. Você citou a ponte do Caborê e a importância dela para o desenvolvimento do Jabaquara. E aí você falou também desse lugar dos cortes, ou seja, da diminuição da receita. E diminuição da receita, e aí voltando a essa ideia, né, do poder público ser do governo ser essa entidade. Mas todo mundo sabe como isso funciona, porque quando a gente precisa fazer diminuição de gastos em casa, na economia familiar, você sabe que você vai no mercado e agora já não dá mais para ter isso, dói, é ruim. Ninguém quer baixar padrão, né? Mas às vezes a gente precisa fazer para que depois dê um salto lá na frente. Ou seja, não adianta ficar sentado chorando, reclamando, é preciso ser feito. Sim. E
Essa ponte do Caborê, na sua visão, o que ela traz de benefício econômico para a cidade com o desenvolvimento do Jabaquara? Ou seja, você falou do centro de convenções. O que isso muda na perspectiva real de Paraty? Então, se nós pararmos para pensar que nós temos um legado de eventos com estruturas que têm um custo alto, né, que nós poderíamos ter investido em outros pontos, um centro de convenções é o melhor dos mundos. Porque esse turismo de negócios, a gente tanto fala, a gente passar a ter uma estrutura fixa. Então a gente pode avançar com mais eventos, porque nós vamos ter uma área fixa pronta para receber esses eventos. Então são menos gastos e mais investimento. Como a gente estava falando, como a gente usa o recurso dos royalties para a estrutura, nós não podemos investir em mais bairros modelados, podemos investir em habitação, que vem notícia boa por aí, a gente está trabalhando muito nisso. Em breve a gente vai estar dando essa notícia. A gente está com um programa habitacional muito importante que vai sair daqui a pouco, vai ajudar muito a nossa cidade. Então a gente tem, quando você deixa de gastar em infraestrutura com eventos, você começa a realmente investir no que é necessário. Então isso impacta muito com a questão que nós vamos ter e estamos tendo já todos os anos com as chuvas fortes. Sim. Cada vez mais vamos ser assolados por isso. Então precisa preparar os bairros, preparar as casas, fiscalizar melhor. Então são recursos que a gente vai poder empregar em outras áreas, na própria educação, né? Então a gente cobrar de quem é direito, a gente tem que cobrar sim da Enel, nós temos que cobrar da Água de Paraty, nós temos que cobrar das empresas que estão em Paraty hoje a ofertar o melhor serviço. E aí quando a gente começa a fazer essa readequação, isso é planejar a cidade. Então os planejamentos que nós tínhamos, resultado dos valores, o que mudou isso? Muda que nós temos que escolher melhor. Nós temos que deixar de avançar em alguns pontos para avançar em outros, sabe? E a gente tem priorizado na economia. Porque o paratiense precisa ganhar melhor, ele precisa ter uma condição de vida melhor, e ele precisa ter uma condição financeira melhor. Para isso, eu não posso diminuir o turismo, mas eu posso adequá-lo. Então isso passa por conversas com o Contour, com o novo Contour, com o Convention Bureau, com os empresários, com os ambulantes, com os artistas, com todos de uma forma geral, com todos aqueles que estão na primeira mão do turismo, os barqueiros principalmente, né? É a primeira relação, é a fronteira direta com o turista, né? Que são aqueles que têm um contato ali direto e como nós podemos avançar nesse sentido. Eu acho que aí está nosso maior trunfo, é avançar e entendermos que a gente precisa cuidar melhor da nossa cidade, cuidar melhor dos recursos porque eles estão diminuindo, né? E, lógico, criar novas formas de recursos. Esse lugar de criar novas formas, eu penso que é o grande pulo do gato, né? Eu sinto que o Brasil, a gente como sociedade, talvez não sejamos um povo que foi ensinado a empreender. E você vem dessa linhagem do empreendedorismo, né? Com a banca, com toda a tua história pregressa à política. Qual é a importância, por exemplo, da FATEC? Qual é a importância desse novo olhar de Paraty no incentivo do empreendedorismo? Ou seja, o que o empreendedorismo muda de fato numa cidade? Muda tudo, né? O olhar, o conhecimento. A gente estava tem um curso de gastronomia, que é de cultura lá, vou só dar um exemplo. A Lu, que é a moça responsável pelo trabalho, a chefe de cozinha responsável, ela falou de uma das nossas comunidades da costeira que tem bastante jaca. E aí ela falou assim, olha, eu fui lá, o que a gente fez com a jaca? Os doces, as compotas. Então assim, é isso. As carnes, sabe? Que até carne se faz de jaca. Isso. Às vezes a gente está olhando para algo que está aqui no nosso dia a dia e nós não estamos vendo nele, nós não estamos com o olhar de empreendedor, entende? Só do consumidor. Então a gente precisa empreender sim, mas para isso é o conhecimento. É que a gente está falando da troca, sabe? Como você falou, você veio para Paraty, o seu conhecimento é importante para a cidade. Sabe? E aí esse olhar do empreendedorismo a gente precisa ter. E o Paraty é empreendedor por natureza. Você vê que ele faz o doce, ele vende o caldo de cana na rua, ele faz lá o manuê de bacia, ele vai lá, ele consegue transformar. Aí o Jorge Amado, o drink mais famoso de Paraty. A banana, a farinha do passado, entende? né? Então assim, ele consegue.
sabe? A dona de casa está inserido, está enraizado na nossa sociedade. Talvez a gente tenha ficado um pouco disperso disso, mas não, chegou a hora de a gente voltar às nossas raízes. E esse apoio empreendedor, com a Casa do Empreendedor, com esse trabalho que está sendo feito através da FAETEC, através do SEBRAE, isso ajuda muito, né? Porque a gente começa a investir. E Paraty está cheio na história, tem vários paratienses que empreenderam e deram certo. A gente não pode deixar essa história morrer, entende? Esse é um outro projeto que a gente tem, sabe? Da gente mostrar para o paratiense que ele é capaz e que a gente acredita nele e que ele tem todos os requisitos necessários para crescer, para inventar, para criar, para avançar, para cuidar da sua cidade e fazer o cuidar da nossa cidade um meio de vida. Porque é isso que nos projetou. A gente estava falando dos jovens que cercavam o centro histórico, né? Se naquela época eles não tivessem feito isso, será que hoje nós teríamos turistas aqui? Então é isso, sabe? Acreditar que a gente é capaz. E eu acredito muito no paratiense. E acredito também em todas as pessoas que escolhem Paraty para morar. Porque se escolheu porque gosta. E se gosta, tem que contribuir. E é válido a crítica, é válido tudo, os sonhos, a vontade. E a gente está aqui para ajudar todo mundo. Eu acho que é assim que se vive o governo, é assim que se constrói um povo, sabe? Se ajudando, estando sempre coesos, em prol do algo melhor, que é uma cidade melhor para se viver, né? Mais ambientada, mais feliz. Eu acho que é por isso que move a gente na política. E a gente falava disso, né? Ou seja, dessa tua experiência. Eu sou de Brasília, né? Volto a dizer mais uma vez, e às vezes eu gosto de frisar isso porque eu nasci nesse berço do político. A minha cabeça durante muito tempo foi política. Não que eu fizesse política, mas eu só entendi a coisa a partir dessa perspectiva, né? Você vê o Senado Federal, vê o Congresso Federal assim, a gente, quando adolescente... Quando adolescente, a gente ia tocar violão e descia de papelão ali no gramado. Hoje em dia já não pode fazer mais isso. Sim. Mas essa proximidade da política. E o parlamento, né, como a Casa dos Vereadores aqui, é um lugar das discussões. Né? Então você falava que algumas pessoas comentavam, mas vocês brigam aqui, discutem e depois vão tomar um café ou vão... Porque é isso, ali não é um lugar para se odiar, é um lugar para discutir, para divergir. Sim. E eu te pergunto, qual é nesse lugar de construção de uma cidade, de uma civilização, de um povo, de uma sociedade, aonde realmente, qual a importância da discussão? E qual a importância de entender que a discussão não é divisão, não é, se o lado de lá falou não, eu digo sim. Não é necessariamente a discordância por discordar, mas é a discordância, a discussão para contribuir para o crescimento. Qual a importância disso na mentalidade da nossa cidade, do nosso povo, da nossa sociedade? É importante a gente entender isso, né? Hoje a gente vive um momento da sociedade que nem nas nossas casas a gente discute mais. Às vezes eu chego em casa, sento cada um com o celular. E você não discute. O discutir não é brigar. Discutir é você falar sobre ideias e ouvir a opinião dos outros. Talvez seja muito difícil hoje, nos dias de hoje, a gente ouvir a opinião dos outros. A gente tomar para si e ver, isso aqui eu estou errado, eu vou mudar. Então a Câmara ela é fundamental para as discussões, mas ela é fundamental para as soluções. Eu acho que o válido é discutir, é debater e criar para si situações que a gente precisa mudar e melhorar. Toda vez que você recebe uma crítica no poder público, o político ele tem que amortecê-la e tentar entender como aquilo vem. O problema é que com as redes sociais, hoje tem muita fake news, né? Tem muita coisa inventada, criada para ofender. E se você às vezes for analisar, fala, poxa, isso não é de verdade. Outro dia eu mandei um vídeo para minha filha, ela falou assim, eu até brinquei com ela, tem um vídeo da Shakira no Centro Histórico de Paraty. Eu falei, Shakira está em Paraty, mandei para pai, isso é IA. Então assim, é mais ou menos isso. A gente não se certifica de algo e a gente compartilha. Eu falei, nossa, que tolo que eu fui. Mandei para ela todo bobo, olha. Ela falou, pai, isso é um IA. Então, assim, a gente tem que ser certificado do que a gente fala, do que a gente compartilha. Porque, como você mesmo disse, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Uma mentira espalhada, ela ofende uma família, ofende todo mundo, uma criação, um algo, sabe? Você olha assim, gente, peraí, eu conheço fulano, ele não é disso, ele não vai fazer isso, sabe? E aquilo vai se multiplicando. Quando você tem algo de bom, não tem a mesma velocidade.
para se replicar. Por exemplo, nós estamos fazendo a castração na Barra Grande. Talvez quando esse vídeo for ao ar, já tenha passado esse momento. E aí alguém falou aqui, a gente até na pista indo com o cachorro para castrar. Falei, que bom, não é? Então assim, e aí, será que as pessoas estão compartilhando, falando, olha, vamos fazer isso? Isso é uma coisa boa? As pessoas não vão falar. Então é isso que incomoda às vezes, a gente só pensar no que a gente está replicando, se é verdade ou não é, sabe? São avanços maravilhosos que a gente está tendo no município. E eu não acredito, Vinícius, que nenhum político passe pela política sem marcar o seu espaço. Nem que seja um projeto de lei, o vereador tem que ter, sabe? Algo ele tem que ter deixado de bom, senão não valeu os votos que ele teve. Quando a população escolhe alguém, é esperando aquilo que ele é e reflete no seu dia a dia. A cidade pequena tem muito disso. A cidade grande, igual o deputado, você vai votar no deputado, você não convive com ele. Mas o vereador numa cidade como Paraty, todo mundo convive, todo mundo conhece. Então, quando se vota sabendo quem está votando. Então, a responsabilidade é muito maior, sabe? E o executivo é isso, ele depende da Câmara. A Câmara é algo importantíssimo nas discussões e na aprovação das leis. É ela que faz a cidade andar, é ela que fiscaliza o prefeito. Então, é muito importante esse convívio. E às vezes acontecia de a gente debater ali, né? O Portinho até me chamava de padre, porque tinha as discussões daquele lado e eu vinha sempre discutindo com calma, né? Mas assim, cada um tem o seu jeito de ser. Um grita mais, outro briga mais. Mas é como você disse, o importante é a gente sair com soluções. E são votações. São 11 vereadores hoje. O presidente não vota, só em caso de Minerva. Na maioria dos projetos são os 10 que votam. E a maioria aprova ou reprova. E é assim que é a democracia, né? Você que vem da cidade que é o suprassumo da política, né? Tudo é nela ali, tudo acontece. Então, assim, é a esperança mesmo que as leis possam ser cumpridas, que a gente consiga, que são muitas leis, a Câmara de Paraty tem leis maravilhosas, sabe? E a gente precisa chegar na educação para, igual eu estava falando antes, o SPB e a MC, né? É um sonho voltar com essas duas matérias para a escola, para que a nossa adolescência... Como é que eram as siglas? Às vezes repete para... OSPB, Organização Social Político Brasileira, e a MC, Educação Moral e Cívica. Tinha até aula de religião na minha época. Mas assim, disciplinava a gente sabia o papel do vereador, do prefeito, do governador, do deputado. A gente sabia como as coisas funcionavam. E aí tinha os grêmios estudantis, como a gente estava falando antes. Importantíssimo. Eu lembro que no Sembra nós tínhamos os Super Tiras, que era um desenho, e os Smurfs, que era outro desenho. E ali, né, cada um, a sua chapa ia lá e falava o que ia fazer como grêmio estudantil, enfim. Eram momentos importantes que moldaram vários políticos da política paratiense. Hoje eu sinto falta disso. É porque a política é o exercer da cidadania. Todos somos políticos, todos falamos de político o tempo inteiro. Né? Essa ideia lá dos gregos, né? Da tese, a antitese, a antítese, ideias contrárias, ao que ao invés de se matarem, elas constroem uma terceira via. Né? A síntese. Eu gosto até de brincar que é a sintese, ou seja, é a tese positiva, uma terceira do melhor, né? Então, esse lugar é muito, muito rico e eu sinto que... E aí expande até o lugar de Paraty, né? De algum modo, a nossa sociedade brasileira, de um tempo para cá, está muito nessa divisão, né? Nós contra eles. E isso faz a gente gastar energia, rodar atrás do próprio rabo, quando a gente tem que pensar em avançar, os erros, os acertos, isso é natural da jornada humana. Mas a ideia é ir para frente. Então, por exemplo, você falou de algumas obras do governo passado que continuam sendo tocadas, ou seja, de algum modo vocês não entraram e falaram assim, não, o que é do passado, é deles e nosso. Não existe isso, né? Como é que é isso na tua visão, Rodrigo? Do que uma outra gestão começou e o que a gestão subsequente deve fazer ou não deve fazer? Como é que você vê isso? A continuidade de obras públicas, ninguém inicia uma obra sem consultar uma comunidade, sem haver uma necessidade. São raros, né, os momentos em que o político faz algo que a comunidade não queira. Da cabeça dele, né? Justamente. Então, assim, nós sofremos com isso nesse período todo. Um exemplo, a própria ponte do Caboré que nós falamos. Que falava-se que a ponte não ligava nada a lugar nenhum. E não é verdade. Ela faz parte do plano diretor de 1982. E tanto não tinha nada ilegal que ela está sendo terminada agora. Então, assim, foram anos que se perdeu
de avançar com um bairro importantíssimo, que é a Jabaquara, que é um bairro todo padronizado, é um bairro que foi foi idealizado e dentro das normas, dos padrões de todas as leis municipais. São vias largas, é um local que precisa de carinho, de cuidado, e a gente está tentando fazer isso aos poucos. E a gente está ali agora com posto de saúde, tem a creche, agora está fazendo um novo posto de saúde ali. Ali naquela área é o projeto do Centro de Convenções, tinha ali o projeto do estádio municipal, ali ainda tinha o projeto antigamente do ginásio poliesportivo da cidade. Então aquela ponte ligaria, né, seria um novo anel viário da cidade. Ônibus, excursões, veículos que viessem para esses eventos, para o centro de eventos. Você tem uma via importantíssima ali. E aí se perdeu anos com aquilo. Poderia hoje estar muito mais avançado aquela região, né? Então você pega a Avenida Fabrício de Castro e sai dentro da Jabaquara. Então você não vai precisar descer na rodoviária e ir a pé para um bairro, sabe? Então tem uma série de questões que isso se impacta e está no plano diretor de 82. Então assim, se você cumprir o que está na lei, a coisa funciona. Então a nossa ideia, igual a Escola do Condado, estava em obras quando a gente pegou, a gente terminou. Da Várzea a mesma coisa, tendo Mamanguá. Quer dizer, você não continuar algo que está lá inacabado, quem vai ganhar com isso? Todo mundo perde. Entendeu? Se eu não fizer, vai ficar lá, vai ficar abandonado, é recurso próprio, é tempo, é uma série de situações e uma comunidade toda perde. Então a nossa visão é terminar, sabe? E continuar os nossos sonhos. Então isso é importante. Essa é uma visão que a gente tem, que o Zezé tem e que a gente vai continuar fazendo isso. E passado 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, né? E aí ainda tem todo o período que vem pela frente, que tem de caminhada. Sim. Qual é a sua pretensão? Ou seja, o que você acredita? Qual a tua vontade real para esse caminho? Você como secretário executivo e você como representante do governo também. Eu acredito que esse primeiro momento é um momento que é difícil para todo mundo quando entra no governo, né? O primeiro momento de adequação, de muita responsabilidade, de que seus sonhos sejam preenchidos, né? Sua vontade, seu programa político. Então, eu acho que a gente está indo num caminho muito bom. Uma pena essa questão financeira que atrapalha bastante, mas nós vamos realizar muita coisa que nós sonhamos para Paraty. Eu tenho convicção disso, porque a gente tem um prefeito idealizador que não descansa, que 24 horas por dia respira Paraty, sabe? E que é muito bem relacionado. Nós temos um apoio muito grande hoje de deputados estaduais e federais que estão empenhados em ajudar a Paraty também. Isso é fruto do bom relacionamento que o prefeito tem com as entidades governamentais. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos que a nossa relação aqui é de diálogo, nossa relação não é de ódio, de rancor, nossa relação é de acolher, sabe? De aprender. Então, eu acredito que nos próximos 2 anos a gente vai fazer um grande trabalho para a nossa cidade. E aí eu te faço uma última pergunta filosófica. Sim. O que é a felicidade? A felicidade é eu estar bem. É você poder acordar, olhar o céu, falar, Deus me deu mais uma oportunidade. Eu tive agora um problema de saúde gravíssimo e Deus está me dando uma nova oportunidade. Então, quando eu olho para minhas filhas, eu agradeço todos os dias poder beijá-las, abençoá-las, dizer que as amo, que amo minha família, que amo minha esposa, que amo minha vida, que amo essa cidade, e que eu tenho muita gratidão nisso, muita gratidão pela oportunidade que Paraty me deu, sabe? De ter sido filho de quem eu sou e de ter sido o homem que eu me tornei. Porque eu olho hoje, ando de cabeça erguida, olhando com muita alegria a cidade que eu vivo. Temos problemas? Temos. Vamos deixar de ter? Não, não vamos. Mas eu acho que o mais importante que eu tenho e que todos nós em Paraty devemos ter cada dia mais é a fé. Com a fé em vencer, em algo melhor, em você poder ter os seus sonhos realizados, eu acho que isso é que me move, sabe? Eu costumo, às vezes pela manhã, eu trago pão todos os dias, tomar café com a minha mãe, de manhã cedo eu saio pela cidade tirando foto, sabe? E eu pego o celular, começo a tirar foto,
E às vezes eu posto nos stories algumas fotos lá, que eu falo assim, gente, quantas pessoas têm esse privilégio de olhar o céu de Paraty de manhã, de morar na cidade que a gente mora, de chamar pelo nome o seu vizinho. São pouquíssimas pessoas. Dá bom dia, ou boa tarde, boa noite. Sim. Pela rua quando você caminha. Vale a pena, nós temos problemas. Temos. Eu vou dizer que não tem? Tem problema sim, sabe? Mas o melhor de Paraty é o paratiense. Esse nome não foi escolhido à toa, não. Sabe? O peixe Paraty, indígena, porque é para você que quer vir para cá. Vem, Paraty é para você. Todo mundo aqui é bem-vindo. Com o seu pensamento, com a sua ideologia, com a sua forma de agir. Todo mundo aqui é bem-vindo. A gente merece que o bem venha para cá. Vem para cá fazer parte da nossa cidade. A gente está aqui, ó, de braços abertos, aguardando todo mundo. Legal. Eu acho que esse é essencial de Paraty. Legal, que bacana. Então, esse é o clima do Papo em Dia. Ou seja, trazer essa perspectiva de quem faz, de quem cuida, mas de quem vive também. Então, aqui no caso do Rodrigo, ele está fazendo, está cuidando, mas também vive, né? Há 50 anos Paraty. Então, a ideia desse Papo em Dia é colocar em dia essa forma, esse olhar de cada um que vive Paraty, de cada um paratiense, paratiano, enfim, de todos que decidiram por aqui estar ou tiveram a sorte, como eu costumo dizer, de nascer aqui, né? Que bom. Rodrigo, faz uma consideração final, um convite, eu não sei, algo que você queira, a câmera está aberta para você. Eu quero dizer à população que a gente está lutando muito para cumprir tudo que a gente imagina que seja melhor para a nossa cidade. Temos dificuldades, divergências de pensamentos? Temos, mas somos uma única cidade. E a gente quer sempre mostrar o melhor e fazer o melhor para aqui. Às vezes pode acontecer de que o melhor não seja o que você queira ou o que você espere, mas a gente vai estar sempre fazendo o melhor, aquilo que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer. E no mais, que vocês continuem nos acompanhando o Papo em Dia, acompanhando as ações do governo, dando as suas opiniões, participando. A gente está aqui no gabinete todos os dias, sabe? Você é bem-vindo aqui, venha conversar com a gente, venha falar sobre o seu bairro, venha falar das suas dificuldades, sabe? A gente entende que as redes sociais existem, mas o celular esfria um pouco a gente. Então vem aqui, conversa com a gente, fale dos seus sonhos, das suas dificuldades e a gente vai tentar juntos resolver. Porque Paraty é assim, é para mim, para você, para todos nós. E a gente quer isso, estarmos juntos em prol de uma cidade melhor, cada vez melhor. E aproveita e comenta aqui pra gente, quem mais você gostaria de ver aqui? Que outras histórias você quer ouvir aqui no Papo em Dia? Comenta, porque isso é importante, isso aí que faz não só o engajamento do algoritmo, mas isso também conecta, pessoas se conectam com pessoas, ou seja, você aí através do teu celular, da tua tela, consegue chegar aqui dentro, dizer, conversar, essa é a ideia do Papo em Dia. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado a você, Vinícius. Até o próximo. Até a próxima. Papo em Dia, informação, diálogo e proximidade.